E aí, meus 00 bidos, e aí, meus Bond bidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para fazer aquela resenha rapidinha sobre o novo e último filme de 007 protagonizado pelo Daniel Craig e dirigido pelo Cary Fukunaga, onde eu claramente estava empolgado para este filme porque ano passado eu vi todos os 24 filmes de 007, ao mesmo tempo que era uma maratona para este novo filme, era também uma maratona simplesmente para falar que eu vi todos, entendeu? Para conhecer essa obra, conhecer este personagem, entender mais a fundo qual foi o impacto cultural dele, e eu entendi. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso, mas hoje eu vou falar sobre o último filme que saiu no cinema já faz um tempinho, mas eu queria deixar aqui no canal a minha opinião sobre, porque foi uma franquia que eu acabei curtindo bastante, principalmente os filmes com o Daniel Craig, e que eu percebi que este último filme teve uma divisão aí, uma política ali, só porque o personagem ficou sentimental. Então, vamos lá discutir um pouquinho sobre 007 Sem Tempo para Morrer. O ex-007 James Bond está aposentado, vivendo uma história de amor, até ser atacado por um novo vilão misterioso que está relacionado à sua mulher e promete destruir a sua vida para sempre, em prol de concluir essa franquia. Eu vou tentar ser o mais claro e direto possível. Eu achei um filme digno para o personagem. Eu não acredito que ele tenha tantos erros como alguns estão colocando acima do filme. Não acho que ele seja tão longo, aquele longo pesado que te deu um sono, como o filme anterior, o Spectre, que eu achei que sim dava um cansaço, ou que ele acabe com o personagem pelo sentimentalismo, e eu acho isso uma baita besteira. Não só porque a gente vive num mundo bem mais atual, onde a gente tem que olhar para uma perspectiva que o filme vai colocar em prol, né, que ele vai discutir sobre, como também o fato de que este James Bond é sentimental desde o Cassino Royale, desde o seu primeiro filme de franquia, protagonizado pelo Daniel Craig. Então, assim, não sei de onde vocês estão tirando que ele está sentimental demais, porque ele já estava sendo no primeiro filme e ele só sofreu alguns percalços que o levou a outro caminho, mas que de qualquer maneira iria levar ele de volta para este filme, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, deixem de ser bestas. Pelo outro modo, eu diria que o pior ponto do filme é o seu vilão, protagonizado pelo Rami Malek, que simplesmente tem uma grande aparição no começo que é de arrepiar, e depois vai aparecer só lá na metade do filme com uma motivação mirabolante, que é boba e que você simplesmente não sente a tensão e a adrenalina que esse vilão poderia trazer. Um vilão bem trabalhado não é só um vilão que aparece no começo do filme, é um vilão que ele é desenvolvido ali durante o filme, entende? E que não vai aparecer só lá na metade do filme para depois ser o clímax do filme, e que, sinceramente, esse vilão só não é esquecível porque ele tem um ato final ali bem impactante para o nosso protagonista. De resto, o próprio Spectre, que aparece por 5 minutos nesse filme, que é protagonizado pelo Christopher Waltz, simplesmente mostra do porquê o Rami Malek é tão fraco. Porque o vilão do Waltz, que é o Spectre, que foi o vilão do filme antecessor, no filme antecessor ele não funciona tão bem, o desenvolvimento dele como vilão de filme não funciona tão bem, mas a participação dele neste filme é simplesmente sensacional, deixa claro do porquê o vilão Spectre é um vilão tão icônico para o nosso querido James Bond desde os filmes mais antigos, e é maravilhoso, a participação dele é simplesmente genial, eu fiquei arrepiado, eu fiquei babando por 5 minutos, coisa que o Rami Malek não conseguiu fazer durante toda a obra, até porque boa parte da obra ele nem aparece. Por outro lado, adorei a forma como o filme simplesmente ele segue, entendeu? Ele começa com uma baita cena de ação, ele vai explicando os acontecimentos, a sequência vai indo, não tem nenhum problema com as personagens que aparecem, tem bastante personagem feminina, por assim dizer, tem a nova 007, que gerou um bafafá aí pela galera por conta de ser a nova 007, sendo que no filme eu amo como eles brincam o fato de que sim, 007 é simplesmente um número, entendeu? Não é o nome James Bond. James Bond sempre vai ser o James Bond. Eu até entendo que a franquia 007 sempre vai ter um James Bond. Mas o título em si, 007, é de um agente. Qualquer pessoa pode ser um 007. E aí eu acho muito legal como no filme eles brincam com isso. E até o próprio James Bond comenta que é só um número, entendeu? Então eu achei isso muito legal, mas eu tenho um problema porque eu acredito que tanto a personagem feminina, que é a nova 007,
quanto a própria Bond Girl, por assim dizer, elas têm uma participação muito pequena no filme. Eu esperava muito mais de suas participações, eu esperava que elas durassem bem mais, que elas tivessem mais momentos para que você se empolgasse e gostasse delas. Eu acredito que a Bond Girl até tenha isso, uns 5 minutos que ela aparece é simplesmente maravilhoso, só que é pouco, é literalmente a melhor Bond Girl que já existiu entre os 25 filmes do 007 e ela aparece... Ela tem o menor tempo possível de tela, entendeu? Eu achei isso muito triste. Eu realmente entendo a galera que disse que queria um filme totalmente só dela, porque você tem essa sensação quando você assiste com ela, até porque ela tem uma dinâmica incrível com o Daniel Craig, e você só queria mais disso. É uma infelicidade que ela tenha aparecido logo no último, que ela tenha logo aparecido por tanto pouco tempo. Se tratando do próprio James Bond, eu acredito que ele tem o seu arco fechado, tem toda a conexão com os outros 4 filmes e o fim é simplesmente lindo. Eu não só acho que é um fim digno para o personagem, que é um fim digno para essa franquia do Daniel Craig, como eu também acho que poderia ser um fim digno para toda a saga de James Bond, de 007. Se esse fosse o último filme da saga, eu acharia ótimo. Não é perfeito, mas é ótimo como um todo e funciona muito bem para um fechamento, para você sentir aquilo, entendeu? Por mais que eu acho que ele não tenha tanta química com a mulher que ele se namora e tudo mais, e que eu acho que isso é um problema desde o quarto filme, que foi onde tudo aconteceu, se você aceita a ideia, o que está acontecendo, você simplesmente vai e o final é maravilhoso, é de realmente emocionar. Acabou o filme, eu fiquei até acabar os créditos, mesmo que não tivesse uma cena pós-crédito, entendeu? Mas ainda assim, aparece um título de James Bond irá retornar. Só que isso é meio que óbvio, né? Nunca será o fim, por assim dizer. Relacionando aqui aos termos técnicos do filme, né, aos detalhes mais técnicos, eu adorei a trilha sonora, eu acho ela incrível, ela brinca muito de variação com o próprio tema do James Bond, aquele tema que toca logo no início, sabe, quando ele corre no corredor e atira? Então, ele brinca muito com esse tema, toda hora parece que ele vai tocar o tema, mas ele não toca, e isso me quebrou um pouquinho, porque nos outros filmes, sempre que chegava em um dado momento, às vezes tocava o tema mesmo e você ficava todo feliz e tal. Aqui não, aqui o filme brinca com o tema, mas ele não chega a utilizar o tema, e isso não tira sabe, algo do filme, não tira um ponto do filme, porque a variação é muito boa e tem muitos momentos arrepiantes, tensos, e a trilha consegue te fazer sentir a obra e sentir o que está acontecendo, ao mesmo tempo que consegue ser um pouquinho inovadora. Em relação às cenas de ação, estão todas sensacionais, a coreografia está muito boa, alguns momentos tem bastante corte, mas alguns momentos tem uns cortes tão prolongados que eu simplesmente só queria que durasse mais. É um plano de sequência, mas é um plano de sequência que poderia ser ainda maior, entendeu? E eu fiquei muito empolgado com determinadas cenas que eu acho que eles utilizaram muito bem em relação à coreografia e em relação à câmera. Efeitos visuais simplesmente está sensacional, pôr do sol, nascer do sol, se tem boneco digital eu não vi, se tem robô eu não vi, tá maravilhoso em termos técnicos e em seus aspectos técnicos e em sua fotografia também. Não tem nada do que reclamar. Por fim, 007 Sem Tempo para Morrer pode não ser um filme perfeito, pode ter seus defeitos, pode não ter cenas tão marcantes e memoráveis, pode não ter um bom vilão, mas ainda assim, como um todo, conclui muito bem a história, prova de como o James Bond pode sim ser um personagem sentimental, como a franquia 007 pode trabalhar temas reais e discutir sobre a nossa vida atual, sobre a nossa política atual, ao mesmo tempo que traz ótimas cenas de ação, momentos legais e que diverte como um todo, entendeu? Mesmo em sua longa duração, ele consegue trabalhar drama, vilão, espionagem e ação. Definitivamente acaba sendo um filme que vale a pena ser visto no cinema e que valeu para mim ser o primeiro filme visto do James Bond numa tela de cinema. Assim como também é um filme que vale a pena ser revisto. O 4 e segundo filme do Daniel Craig não vale tanto, mas assim como o primeiro e o terceiro, que seria o Cassino Royale e o Skyfall, Sem Tempo para Morrer vale a pena ser revisto e ser lembrado por boa parte do público pela sua excelência, focando como um todo no clássico personagem James Bond. Ou melhor, Bond
James Bond. Se você já assistiu 007 Sem Tempo para Morrer, o quinto e último filme de franquia protagonizado pelo Daniel Craig, deixe nos comentários aí o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou, o que você achou do que eu comentei aqui, o que você concordou, o que você discordou, beleza? Se você é um fã de 007, deixe nos comentários também como é que você conheceu a saga, quando é que você conheceu a saga, se você já viu todos os filmes ou se você viu apenas os filmes do Daniel Craig, que, querendo ou não, no seu geral ali, são os melhores, beleza? Muito obrigado por assistir o filme até aqui. Valeu, falou! Tan, 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 tan.